Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos de volta aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião. E hoje eu agradeço muito a você que aceitou o meu convite para fazermos uma reflexão sobre a oração, qual é a forma correta de orar a Deus e também para orar comigo. Eu não quero que esta live aqui seja apenas uma aula bíblica ou alguma coisa sobre uma temática bíblica, mas eu quero aproveitar o momento para orar. Deus falou: se o meu povo, que por mim se chama, confessar e orar e se arrepender das suas faltas, eu virei dos céus e descerei até eles. E eu mostrarei o meu poder a eles. Ou seja, vamos lançar mão dessa promessa bíblica. Vamos entender o porquê da oração. Vamos orar pelo nosso país. Vamos orar pelo que está acontecendo no mundo. Vamos suplicar as bênçãos de Deus nesse momento. Então, eu quero convidar você a orar comigo. Nós lançamos, inclusive, na internet uma campanha só. Vou deixar só mais alguns dias, porque eu já vou quarta-feira para Israel. Então, isso tem que estar até amanhã. Aqui na descrição desse vídeo, você vai ter um link onde você pode fazer por escrito o seu pedido de oração. Quarta-feira eu vou imprimir esses pedidos de oração e vou levar para Israel comigo para orar lá em Jerusalém. E antes que você fale assim, Rodrigo, agora você virou esses pregadores místicos que acha que o óleo de Jerusalém é mais importante que o óleo daqui. Não, não tem nada a ver com isso. Mas eu tenho uma base bíblica para dizer por que que eu vou orar por você em Jerusalém, e isso é importante, e levar o seu pedido até lá, até o Muro das Lamentações. Eu vou explicar biblicamente o porquê disso. Então vamos lançar primeiro uma pergunta. Levar pedidos para orar em Jerusalém, no monte, no Muro das Lamentações, é uma superstição? É uma vaidade intelectual? É uma forma de apenas ficar ganhando likes, alguma coisa assim? Ou tem uma fundamentação bíblica para esse tipo de ação? Vamos estudar isso um pouquinho. O que que é orar a Deus? Como orar a Deus? E nós vamos juntos orar aqui ao Senhor, tá certo? Então, já que nós vamos fazer um momento de oração, antes de eu começar orando com vocês, nós vamos orar no começo e no final dessa live. Eu quero conhecer alguns que estão comigo aqui. Dá para conhecer? Laura tá aqui, tá ali atrás, acabou de chegar também. E ela vai me passando os nomes aqui das pessoas. Se alguém já tiver até alguma oração assim, alguma coisinha curta, olha, eu quero que ore pelo meu filho, pela minha saúde, ou por essa questão aqui, a gente pode falar, tá bom? Então, vamos lá. Irlene de Santa Maria, Rio Grande do Irlene de Sul. Santa Maria, Rio Grande do Sul, aproveitando que a primeira pessoa que Laura pescou ali foi do Rio Grande do Sul, eu quero agradecer muito. Eu não sei se o pessoal já colocou no ar aquele vídeo que nós fizemos, mas eu acho que eu posso colocar esse spoiler para vocês. Lembra que eu tinha feito não sei se eu chamo de promoção, qual que é o nome correto disso? Uma campanha, obrigado. Uma campanha que todo mundo que adquirisse o Bíblia Comentada no mês de maio, nós iríamos mandar o lucro para o Rio Grande do Sul. Pois é, nós fizemos uma entrega cerimonial para o representante da ADRA em São Paulo, semana passada, e nós filmamos essa entrega, tá bom? Olha, gente, desculpem, quando eu faço alguns movimentos aqui, aparecem esses fogos de artifício, a gente não conseguiu tirar isso. Espero que vocês não se importem. É, então, semana passada, a gente fez essa entrega oficial, a gente preparou um cheque grande com o valor do Bíblia Comentada. E não foi só isso, não. Também, além disso, foram caminhões, colchões, só de colchão foram 1.200 colchões, isso fora desse valor. E esse valor do Bíblia Comentada vai virar vouchers que as pessoas vão comprar. Aliás, esses vouchers já estão começando a ser distribuídos agora, só que filmaram, mas até a equipe poder editar o filme e colocar nas redes sociais aí o vídeo, vai demorar um pouquinho, mas fiquem atentos. Então, quero agradecer, porque o Bíblia Comentada, olha como é que Deus trabalha. Deixa eu dar um testemunho para vocês antes de ouvir outros nomes aqui. Quando eu lancei o Bíblia Comentada, foi com muita resistência. Foi a ideia de um professor aqui, o professor Francis Lê, para construir um museu. E eu só falava, gente, é para construir um museu e acabou. E com muita vergonha, com muito medo de ser mal interpretado, o Bíblia Comentada construiu o museu, agora tem que manter o museu. E aí a gente percebeu algumas coisas importantes nesse processo. Em primeiro lugar, independente da construção do museu, o Bíblia Comentada é uma bênção para muita gente. Eu sei pelos depoimentos que nós recebemos, que são
Centenas, milhares. Não estou exagerando. Segundo, se é uma benção, por que não faz de graça? Em primeiro lugar, porque tem toda uma manutenção para fazer isso aí. Tem uma equipe, tem o tráfego pago, tem os meninos que editam o material, tem o preço do estúdio, tudo isso aí tem um custo. Em segundo lugar, nós também usamos esse valor para ajudar na manutenção do museu. E, além disso, o Bíblia Comentada também é uma fonte de bênção para outros. Veja bem, nós podemos agora dar uma contribuição para o Rio Grande do Sul que não encerrou nessa campanha de maio. Maio nós pegamos o 100% do lucro e mandamos para lá. Mas nós vamos continuar ajudando, não posso dar sempre 100% do lucro, é claro, mas nós vamos continuar ajudando o Rio Grande do Sul. E há outros projetos sociais do Bíblia Comentada que eu vou esperar a sua paciência para ouvir. Então, eu quero continuar com a Bíblia Comentada, nós não vamos abandonar vocês, aliás, não é mais nem só um curso, agora é uma plataforma, e muito obrigado a todos que contribuíram, que acreditaram no trabalho da gente, e você vai ganhar conhecimento bíblico, e além disso, muitas pessoas estão conseguindo refazer a sua vida graças a um pedacinho aí do que você contribuiu, tá certo? Então, eu queria aproveitar e falar isso aqui, tinha gente do Rio Grande do Sul, mas vamos continuar com outros nomes aí de gente que está conosco, ligado? Aqui o comentário da Daniela. A Daniela, boa noite, sou aluna do Bíblia Comentada e recebi essa semana meu livro autografado. Já estou lendo e amando, sou de Bauru. O nome dela é Daniela Tomazini. Tomazini. Daniele, muito, que Deus abençoe você. Eu não tenho aqui o livro, a gente mandou todos para lá, não tem nenhum exemplar aqui. Sim. É que a gente fez com todo mundo que adquirisse a Bíblia Comentada e a gente deu de presente o livro A Bíblia e o Antigo Egito. Então, obrigado, espero que você goste da leitura, Daniela, e venha visitar o museu, tá certo? Tá em Bauru, não tá longe daqui não. Quem? Próximo? Pedido de oração. Pedido de oração aqui também, ó. Raquel Carvalho. Minha filha Débora passou por uma cirurgia complicada. Ore por ela, pastor, e por sua vida espiritual. Vamos orar pela Débora, Raquel. E, além disso, escreva o nome dela também nesse link que está aqui, porque eu vou levar para orar lá em Jerusalém, no Muro das Lamentações. Tá bom? Coloque o nome dela. Depois de terminar a live, dá tempo. Depois de terminar a live, a gente vai deixar o link ali. Vocês podem fazer. Eu só vou imprimir isso ou amanhã à noite ou na quarta-feira de manhã, esses pedidos para levar comigo. Quem mais? Só um minuto que tá indo rápido aqui. Que bom, que significa que tem muita gente ligada com a gente, né? Vamos mais um aqui. Ana Márcia dos Santos. Peço oração ao Senhor para abrir as portas de emprego para os meus filhos, Bruno e Gabriel. Vamos orar também, Ana Maria. E olha, Ana Márcia, né? Perdão, Ana Márcia. E como esses pedidos, vocês veem, é pedido de questão financeira, é por saúde, questão emocional, pedido espiritual para voltar para os caminhos de Deus. Vamos orar ao Senhor, tá certo? E eu sei que há outros pedidos que estão sendo feitos aí, eu só sugiro a vocês, depois que terminar a live, entra no link, preencha ali o seu pedido, que a gente vai imprimir esses pedidos num bloco, talvez assim, talvez numa folha de papel dá para imprimir vários, e eu vou levar para lá. Mais um último aí, Alex Marcos, oração por um amigo que está em tratamento químico, drogas. Esse é um detalhe também, Alex, complicado. E não somente o seu amigo, mas também a família dele, porque a família toda sofre junto, né? E sabe, meus irmãos, antes de fazer a oração, mais dois aqui, Adriane, oração por luto, dias difíceis, consolo de Deus. Adriane perdeu algum ente querido. Ivone, gostaria que você levasse o meu nome para orar em Israel. Minha vida financeira, estou com uma dívida muito difícil de pagar, só um milagre. Olha, vocês viram que são pedidos os mais diferentes. Eu vou levar para vocês com muito carinho. E deixe-me contar uma coisa, sabe? Eu estou vivendo uma fase, graças ao bom Deus, muito boa da minha vida. Eu estou cansado, estou com muito trabalho, muita atividade, muitos projetos. A gente não está parando, tanto eu e a Laura. Mas, apesar de algum detalhe aqui da vida, às vezes tem uma chateação aqui, outra ali, coisas normais. Carros furam um pneu, você entendeu? Alguém riscou, às vezes alguma coisinha que ficou chateada e tal, mas coisas da vida.
Mas fora essas questões normais, eu estou vivendo uma fase muito feliz no meu casamento, na minha vida espiritual, profissional. Porém, a despeito de tudo isso, meus irmãos, vocês que levantaram os pedidos, eu confesso que, assim, já deu esse mundo, sabe? Eu recebo com muito respeito esses pedidos que vocês estão fazendo, mas cada vez que eu leio um desse aí, olha, eu quero que orem para o meu amigo que está fazendo tratamento químico, drogas. Olha, estou enlutado, está difícil. Olha, um problema, uma dívida que só Deus para eu poder conseguir pagar, emprego para os meus filhos, quero saúde, minha filha. É tão doído porque esses pedidos me lembram que ainda estamos do lado de cada eternidade. E a qualquer momento pode ser eu que estou precisando fazer um pedido dessa natureza aí. Então eu sempre imploro, Senhor, volta, Senhor, volta, para que a gente não precise mais fazer esses tipos de pedidos, para que eu não precise mais orar pedindo proteção dos anjos, porque não haverá mais perigo na estrada, todo mundo vai viajar tranquilo, sabe, na eternidade, porque essa é a promessa bíblica. Está aqui em Apocalipse, você que sabe, Senhor, quando é que vai poder viajar em paz? Eu vou responder a você. Apocalipse, capítulo 21, fala assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz que vinha do trono que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. O apóstolo João morreu na esperança do cumprimento dessa profecia. Estamos em 2024, Deus ainda não cumpriu, nós ainda estamos do lado de cada eternidade, sofrendo ou testemunhando o sofrimento de outros, mas ainda no aguardo daquele novo céu e nova terra que diz o Apocalipse. O apóstolo Pedro também falou a respeito disso, quando ele escreveu, vou ler para vocês aqui, deixe-me ver aqui, 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. E naquele dia os céus passarão com grande estrondo e todos os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando o dia da vinda de Deus. Aí o verso 14 diz, verso 12. Nós, porém, verso 13. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Sabe qual a promessa que eu aguardo? Ana Márcia, Ivone, todos que pediram aí. Aquele dia em que nós vamos orar de olhos abertos, porque estaremos falando face a face com o nosso Senhor. Vamos fechar os olhos, enquanto a gente não pode orar de olhos abertos, né? E suplicar a Deus as suas promessas. Vamos orar? Amado Senhor, nesse momento nós vamos começar uma live que, na verdade, é um culto online de oração. Vou falar para eles, Senhor, o poder da oração à luz da tua palavra da Bíblia. Mas eu te suplico, Deus, que o Senhor possa estar com todos em qualquer lugar que eles estejam, do Brasil ou do exterior, e que minha voz possa chegar aos ouvidos e ao coração de cada um deles, transmitindo a tua mensagem, dando o conforto que tantos estão esperando e precisando, dando a alegria de viver que muitos perderam, dando a esperança que muitos já não possuem. Cuida dos teus filhos agora, Pai, e cuida de nós também. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quantas pessoas que estão com a gente? 1.800. 1.800. Vamos aumentar ainda. 1.800 já dá uma igreja de porte grande já.
Vocês podem compartilhar, né? Vocês podem compartilhar, inclusive, essa live. Eu estou aqui em casa agora, tá certo? São 7h15, não é isso? 7h15 da noite. E eu estou aqui nesse momento ao vivo com vocês. Então dá tempo de você correr lá e chamar pessoas. Eu vou responder algumas perguntas aqui. Como orar a Deus? Por que orar? Qual o resultado da oração? Qual a forma correta de orar a Deus? Levar pedidos para orar em Israel seria uma forma de idolatria? Deus aceita esses pedidos? Por que tem que levar para Israel se Deus está em todo lugar? Vamos responder essas questões, tá bom? Em primeiro lugar, quando Jesus estava aqui nesse mundo, já havia religião e as pessoas oravam. E Jesus começou a ensinar qual que era a maneira correta de orar, porque muitas pessoas oravam de maneira errada. Olha o que disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 em diante. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Deixa eu explicar isso aqui para você. Existe no judaísmo clássico um livrinho de oração chamado Sidur, e há oração para vários momentos. Muitas dessas orações começam com a expressão Baruch Haba Adonai. Baruch Haba Adonai, bendito seja o Senhor. E eles têm o livrinho, eu tenho um Sidur aí, senão eu até mostraria vocês, deve estar ali no cantinho. Eu tenho um Sidur de oração que você pega e você lê. E muitos eles até nem memorizam, eles leem ali. Tem um típico pano chamado Talits, que eles colocam assim, e ele tem umas cordinhas, isso aqui esse aqui eu ganhei lá em Jerusalém, ele tem essas cordinhas aqui, que são as cordinhas que mostram as orações que o judeu tem que fazer ao longo do dia, tá certo? Ele tem essa cordinha. Os muçulmanos têm algo parecido, só que ao invés de ser um talit e um pano com essas cordinhas, é tipo um rosário, mas não confunda com o rosário católico, é o rosário muçulmano, que são as bolinhas que ele vai orando. Eu também tenho nessas bolinhas, mas acho que está tudo lá em cima, eu não preparei antes para poder trazer para vocês, está numa outra caixinha lá, que ele vai orando e vai também virando aquelas bolinhas. O judeu ora em hebraico, o muçulmano ora em árabe. Na tradição cristã nós temos, por exemplo, o rosário ou o terço, que é a mesma coisa, onde você reza tantos Pai Nossos e tantas Ave Marias e assim por diante. Você sabe que a diferença entre veneno e remédio é uma questão de dosagem e de forma de prescrição. É errado fazer uma oração pronta? Não, não é. Não é errado. A prova maior que não é errado é que Jesus mesmo deu uma oração modelo. Aqui está no capítulo 6, versículos 9 em diante. Jesus falou o seguinte: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus mesmo deu uma oração modelo. É errado, então, eu repetir para o céu essa oração modelo de Jesus? De maneira nenhuma. Eu faço a oração do Pai Nosso. Isso aqui não tem problema. Só que, se eu ficar toda vez, todo dia, no meu momento de oração, só repetindo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, blá, 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 o que está acontecendo? Eu só estou repetindo um mantra. Eu não estou orando, eu estou declamando um poema para Deus. E Jesus advertiu contra isso. Veja, não estou querendo ofender a prática religiosa de ninguém, nem de católicos, nem de muçulmanos, nem de judeus. Mas eu vou ao que Jesus falou. Jesus orientou: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Eles ficavam recitando assim, na época de Jesus tinha o templo, hoje não existe o templo mais, ficavam recitando, 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 aquela coisa, e quando passava alguém, falar mais alto para a pessoa ver que ele era um homem de oração. Só que isso podia virar um símbolo de vaidade. E Jesus continuou dizendo: em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto,
e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Veja, Jesus não está proibindo aqui orar um salmo, por exemplo. Porque ele mesmo orou o salmo. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, por exemplo, que ele falou: Eli, Eli, lema sabachthani, ou Elahi, Elahi, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava recitando um salmo de Davi. Jesus orou com o salmo de Davi. Noutra feita também, quando Jesus estava com os discípulos saindo para o Monte das Oliveiras, diz que eles cantaram o salmo e saíram. Outro elemento, ainda na cruz, quando Jesus falou assim: Deus meu, meu Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele novamente estava orando, recitando um salmo de Davi. Então, repito, não é pecado você fazer uma oração pronta. Tem uma oração católica, inclusive, linda, 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 que ela agora fugiu o título dela, só que eu queria lembrar, mas ela fala assim: Senhor, no decurso desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria. Alguém se souber o nome dessa oração, coloca aí nos comentários que a Laura vai falar para mim. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor. E que no decurso desse dia, Senhor, reveste-nos da tua beleza, Senhor. Estou resumindo, ele é um pouco maior do que isso. Reveste-nos da tua beleza, Senhor, e que no decurso desse dia eu te revele a todos. Essa oração é linda. Eu faço essa oração às vezes. Outra oração também pronta é aquela famosa a oração do amanhecer. Obrigado. Quem falou aí? Várias pessoas, né? Várias pessoas. Muito obrigado. A oração do amanhecer. É linda, é linda. Outra oração atribuída a São Francisco de Assis, que eu lamento dizer não é de São Francisco de Assis, mas ela é chamada oração de São Francisco, mas historicamente ela não é. Essa oração de São Francisco ela foi encontrada na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, nos destroços de um monastério que estava bombardeado, e eles encontraram essa oração manuscrita com o nome de oração de São Francisco. Mas não existe na biografia de São Francisco de Assis essa oração. Então, desculpa quebrar agora a tradição, né? A oração chama oração de São Francisco, mas ela não é historicamente de São Francisco de Assis. Mas não importa de quem é. Ela também é de uma tenacidade bíblica, de uma força bíblica tão grande que eu também faço essa oração. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a paz, etc, etc. É linda. Então, repito, não é pecado você fazer uma oração que já tem uma poesia pronta dela. Jesus fez oração assim, quando ele orou os Salmos. A Bíblia colocou o livro dos Salmos como sendo um livro de orações. Então, não é pecado fazer assim, tá certo? Mas o pecado reside em 3 áreas. Quando você só ora assim, você não conversa com Deus, só declama uma poesia para ele, aí perde o sentido dessa oração. Veja bem, a Laura é muito romântica e eu também. É lógico que se eu chegar para ela e declamar uma poesia para ela, vai ficar feliz. É claro. 12 de junho, que é o dia dos namorados, a Laura fica feliz. Ou no dia do aniversário dela, o nosso aniversário de casamento, não importa, que eu chego e falo alguma coisa bonita para ela que eu li, ou mando no WhatsApp lá um versinho, ela vai achar linda. Mas se eu só conversar com a Laura através de texto que outros criaram, que relação existe entre nós? Imagina se eu não tiver nada do meu coração para falar para a Laura, a não ser ficar recitando trechos de Carlos Drummond de Andrade, ou de Toquinho, ou de qualquer outra, ou de Cora Coralina. Qual a graça tem isso? Tem hora você, meu amor, para, fala alguma coisa de você, você só fala dos outros. Então, não pode ser, essas orações não podem ser o todo da minha comunhão com Deus. Segundo lugar, as orações não devem ser um motivo de exaltação própria. Olha como eu sou santo. Nas praças, nas igrejas, orando, ó Senhor! Tem gente que tem que fazer um teatro na hora de orar em público.
que eu acho um pouco exagerado. Qual a necessidade daquilo? Faz uma oração calma. Senhor, meu Deus! E estica naquele ali e tal, aquele teatro. Calma, não precisa disso. Jesus falou: não fica tocando trombeta diante dos homens. Vai no seu quarto, ora em silêncio. Há orações públicas que eu até digo que elas deveriam ser mais curtas. A oração comprida você faz sozinho, mas em público, todo mundo ajoelhado, tem mulher, tem criança, tem senhora de idade, tem idoso, sabe? Faz uma oração menos cheia de elocumbrações. Terceiro erro, quando você fica tornando essas orações vãs repetições. Vamos continuar o que disse Jesus. E orando, verso 7, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. No mundo pagão, é que havia muitas orações decoradas, que os sacerdotes ficavam sempre orando e repetindo várias vezes: ó Senhor, 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 Senhor. Nós temos exemplos na arqueologia. Um dia eu posso trazer para vocês aqui orações egípcias, orações babilônicas ao deus Tammuz, ao deus Marduk, e você repete o nome do deus umas 500 vezes e fica repetindo aquela estrofe e termina e fica repetindo, e termina e fica repetindo. É até interessante que em grego a expressão que aparece por vãs repetições vem do verbo grego batologel. Batologel significa repetir sem pensar no que está falando. É o mesmo termo usado para a fala do papagaio. Sabe quando o papagaio está repetindo ali, né? Dá o pé, Lord! Dá o pé, Lord! Dá o pé, Lord! Dá o pé. Ele não sabe o que está fazendo. Então, as nossas orações não podem ser meras repetições. Então, se eu ficar todo dia, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam hamotzi ve'arat, ou Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, o Padre nosso está no céu, ou em árabe, eu não sei recitar em árabe, ou mesmo o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, todo dia, só repetindo milhões de vezes, achando que isso aqui vai trazer, ele falou, é vã repetição, porque eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Então, por mais que eu respeite, e devo respeitar, a espiritualidade de cada um, eu não posso duelar com o que Jesus falou. Jesus falou que a oração não é ficar repetindo sempre a mesma coisa, achando que Deus vai atender, porque eu passei 4 horas repetindo o mesmo poema. Deus não é monótono. E antes que alguém se ofenda, eu apenas li o que Jesus falou. Jesus falou que não é para ficar orando nas praças, gritando por um canto, gritando por outro, para chamar a atenção do teatro. Então, cuidado. Tá certo? Cuidado. Eu lembro do pastor Enéas Tonini, há muitos anos ele escreveu uma coisa que me chamou atenção para falar sobre o reavivamento espiritual. Ele dizia o seguinte: lata vazia não faz barulho. A lata vazia faz barulho, lata cheia não. Vida cheia do Espírito Santo não faz barulho. Então, assim, cuidado. Você tem que ter a manifestação do Espírito, sim. Você pode usar uma oração modelo, sim. Nada disso é pecado, mas cuidado com a oração da vaidade, da autopromoção, do teatro ou das vãs repetições que acredita que pelo muito repetir aquilo ali é que Deus vai ouvir. Jesus falou que não é por aí. Então, o que é orar, Rodrigo? Numa frase simples, orar é abrir o coração a Deus como a um amigo. Ponto. Quer que eu repita? Anote aí. Orar é abrir o coração a Deus como um amigo. E quando você vai conversar com um amigo, a Laura é minha esposa e minha amiga. Eu conto tudo para ela. E eu a ouço também. Então, orar também pressupõe ouvir a voz de Deus. E aí, você tem que, durante a oração, ter também momentos de silêncio. Procure um lugar correto para orar. E procure, depois que orar, ficar um pouquinho em silêncio e deixar Deus falar no seu coração. Você não quer ouvir a resposta dele? É no silêncio que Deus muitas vezes vai falar com você. Outra coisa importante, Jesus falou para nós orarmos uns pelos outros, até pelos nossos inimigos e por aqueles que nos odeiam. Ore pelas pessoas e eu vou revelar para vocês uma coisa. Dica de quem enfrentou a depressão. A oração pode ser uma boa terapia para o seu problema emocional. Uma boa terapia. Sabe por quê? Eu descobri uma coisa na minha vida.
E eu quero passar isso para vocês. Quando você fica por demais envolto só no seu problema, só no seu problema, só no seu problema, ele vai crescendo de tal maneira que ele vira uma criança mimada, filho único, que você não tem mais tempo para nada, só para ele. Você tem que mostrar para o seu problema que ele não é um filho único mimado. Ele é apenas um dentre 50 irmãos. E eu descobri na minha própria vida que quando eu comecei a orar por outra pessoa, diminuiu bastante a minha própria dor por várias razões. Por exemplo, eu estou reclamando, vamos supor que eu estou orando a Deus porque vou criar uma situação aqui hipotética. Eu estou orando a Deus, eu estou preocupado porque provavelmente, para quitar a minha casa, se eu não conseguir um empréstimo do banco, eu vou ter que vender o meu carro e andar de ônibus. Aí vamos supor que eu só fico agora angustiado, puxa, eu custei tanto a comprar esse carro, e agora o gerente não me dá a resposta, e eu sou ansioso. Eu sou ansioso, a Laura também, a gente é bem ansioso, é a nossa característica. E o gerente não dá a resposta e parece que o empréstimo não vai sair, eu começo a orar: Senhor, sai esse empréstimo para eu não ter que desfazer do meu carro, Senhor. Faz esse empréstimo e tal, e tal. E o empréstimo não vem, e o empréstimo não vem, vai dando aquela agonia, e eu fico pensando no carro e tudo e tal. Daqui a pouquinho eu perco o sono, eu perco tudo, porque eu só estou preocupado com o carro. Aí eu acabo caindo nesse erro que Jesus falou aqui, olha. Eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Toda hora eu vou orar só por isso. Enquanto ora pelo meu problema, ora pelo meu problema. Tinha uma música interessante de um cantor pentecostal, louvor rural, que ele cantava assim: Você conhece o crente 6 horas? Irmão, 6 horas por mim. Quer dizer, fazendo um trocadilho entre 6 horas e irmão 6 horas por mim, né? Quer dizer que tem gente na igreja que ele só vive pedindo as pessoas para orar por ele. Aliás, até isso é interessante, eu creio no poder da oração intercessora. Mas a oração não pode ser uma substituição por aquilo que eu devo fazer. Porque há muitas pessoas que ele só vivem pedindo todo mundo para orar por ele, mas ele mesmo não consagra a vida dele a Deus. Ele aproveita, se tem, ele está numa igreja pentecostal, que tem aquelas irmãs do coque, aquelas que oram de madrugada. Ô, irmã, a senhora é uma mulher de oração, ora por mim. Tá bom, meu filho, eu vou orar por você. E a irmã, tadinha, ela vai orar de madrugada por ele mesmo. Aí ele descansa, fala assim: eu tô tranquilo, por quê? Não, porque a irmã lá, ela tá orando por mim. Calma. Cuidado para que esse pedido de oração intercessora não fique justamente como uma pessoa. Lembra nos Simpsons que tinha o Sr. Burns, que era o chefe dos Simpsons, e ele não fazia ginástica, não. Aí ele pegava o Smithers, que era o secretário dele, e falava assim: Smithers, estou muito sedentário, por favor, vá à academia e faça ginástica por mim. Aí o Smithers: sim, senhor Burns. E o Smithers fica lá: Smithers, você tem que pedalar por mim, você tem que fazer exercício físico por mim, vamos, Smithers. Às vezes ele até ia com o Smithers na academia, mas ele só ficava parado ali, sabe? Com a toalhinha aqui, e o Smithers tinha que malhar por ele. Não existe isso. Não existe uma forma de falar assim: gente, eu estou muito sedentário e estou sem tempo. Ô, João, você pode ir lá malhar por mim? Eu estou querendo aprender inglês, mas eu estou sem tempo. Ô, Joaquim, você pode ir lá estudar inglês por mim? Não existe isso. Não existe isso. Não existe uma mulher que, fazendo o exame de mama, fala assim: eu estou sem tempo. Ô, fulana, fala um favor para mim, eu estou sem tempo de fazer exame. Você vai lá no médico por mim, faz exame de mama no seu peito por mim? Não existe isso. Então, a oração intercessora, ela não pode ser uma desculpa para eu não consagrar minha vida a Deus. É importante que a igreja tenha aqueles irmãos mais espirituais. Eu citei aquelas irmãs do coque, não foi com nenhum demérito, não. Eu falo isso com muito respeito. Respeito e tristeza, porque essas irmãs estão diminuindo em número. Sabe aquela irmã piedosa, que ela põe mesmo o coque alto ali, e vai e ela tá orando de madrugada e tudo. Quando eu falo isso, repito, não é nenhum. Se pareceu que eu estava falando de maneira jocosa, não é não. É com muito respeito por essas irmãs. Eu acho importante, eu acredito que muitas das minhas vitórias emocionais foi por causa daquelas irmãzinhas que ficavam de madrugada intercedendo por mim. Eu tenho certeza disso. O próprio Jesus, que era o Filho de Deus, não negou a importância da oração intercessora lá quando ele estava intercessora, não intercessória. Quando ele estava lá no jardim do Getsemane, ele implorou aos discípulos: orem comigo, orem pelo menos um pouquinho comigo, orem por mim. Ora, se o Filho de Deus,
o nosso Salvador, Criador do céu e da terra, valorizou a oração dos outros por ele, quem sou eu, Rodrigo, para dispensar a oração de irmãos piedosos? Então eu sei de muitas vitórias que eu consegui porque eu tenho muitas mães de oração. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, essa oração intercessora do outro não pode ser uma desculpa para que eu mesmo não consagre a minha vida a Deus. Então, repetindo, cuidado com o exibicionismo na oração público. Você quer orar mesmo? Em público, seja discreto e no seu quarto, ore com mais fervor. Você quer realmente ser ouvido por Deus? Então, não use de vãs repetições, como papagaio, achando que pelo muito falar você vai ser ouvido. E, por fim, como o próprio Jesus aconselhou também, entre no seu quarto, em secreto, e fale com seu pai. E ore pedindo para que a vontade de Deus seja feita. Esse é um outro elemento. Você tem que orar com dois elementos. É como se fosse uma moeda, sabe? Uma moeda tem duas faces, cara e coroa. Uma face da oração é a fé. A outra face é a fidelidade. Então você tem que orar com fé, acreditando que Deus pode atender a sua prece. E orar com fidelidade, para caso a resposta dele seja contrária àquilo que você desejou. É aquela questão: Senhor, eu oro com fé para que o Senhor cure a minha filha, mas dê-me fidelidade, mesmo que o Senhor permitir a morte dela. Submissão. Foi a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, ó Deus, assim na terra como no céu. Ficou claro isso para vocês? Agora, a questão de orar em Israel. Tem alguma diferença, Rodrigo, orar em Israel, etc? Bom, em primeiro lugar, deixe-me explicar para você por que os judeus viram o rosto para a parede para orar a Deus. Hoje a gente chama aquele muro ali de Jerusalém de Muro das Lamentações, mas esse é um nome errado, tá certo? Por que é um nome errado? Porque, na verdade, foram os estrangeiros que viam os judeus orando ali, mesmo antes da criação do Estado de Israel, e como viam muitos judeus às vezes lamentando, batendo no peito, e não sabiam nada do hebraico ou do Yiddish, quando eles oravam ali em Yiddish, pensavam assim, eles estão lamentando. Mas na verdade ele não estava lamentando, ele estava orando e fazendo um gesto. Aí acabou pegando o nome de Muro das Lamentações, mas é um nome errado, assim como chamar os nativos do Brasil de índios, um erro pentencinário, porque não tem nada a ver com as Índias, né? Mas acabou ficando e até hoje a gente chama os Tupi-Guarani, Tapajós, de Tupinambás, a gente chama de índios, mas isso foi um erro. Eles não são índios, eles não são da Índia. Mas o nome pegou e ficou. O Muro das Lamentações também é o Kotel, o Muro Ocidental. Mas o nome pegou, ficou. Só que esse gesto no Oriente Médio de voltar-se para uma parede e orar é uma forma, em primeiro lugar, de mostrar vergonha, submissão, humilhar-se. Lembra na nossa cultura mais antiga que quando hoje não se faz mais isso, hoje isso é até abominado pelas pedagogias atuais. Mas no passado, quando uma criança fazia qualquer coisa errada, a professora fala assim: vai ficar no cantinho ali, para você pensar no que fez. Aí a criança ia lá pro cantinho e ficava de costas, assim, para a turma rindo e ele de costas ali, olhando para a parede. Então era mais ou menos isso. Essa prática ocidental de mandar a criança para a parede ficar de costas, ela vem da cultura do Oriente Antigo, porque muito do Ocidente também foi colonizado por pessoas que vieram do Império Otomano, que vieram para cá, aí que vieram muitos libaneses, muitos turcos, muitos egípcios para o Brasil, e essa prática, e outros para a Europa também. Então, virar para a parede é humilhação, é se humilhar diante de Deus. Então, os judeus viram para o Muro das Lamentações, como vocês veem, e eu vou fazer isso lá. Ele ora com o rosto no muro, em atitude de humilhação, reverência, súplica e angústia. E agradecimento também. Olha, por exemplo, Isaías capítulo 38, quando o rei Ezequias recebeu uma notícia do profeta que ele iria morrer. Olha aqui.
Por esse tempo, capítulo 38, verso 1, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Imagina você receber do profeta de Deus uma notícia dessa. Ponha em ordem sua casa, ou seja, olha, prepara tudo aí que você vai morrer. Você não vai passar desse mês. Quando você recebe uma notícia dessa de um médico, ou para você ou para um ente querido, não, olha, você tem no máximo 2 meses de vida. É muito ruim isso. Foi mais ou menos o diagnóstico que ele recebeu do profeta. Olha o que a Bíblia diz que ele fez. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E Ezequias disse: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Agora olha que lindo. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: Vai e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Livrarei das mãos do rei da Assíria tanto a você como essa cidade. Eu defenderei essa cidade. Olha que interessante. Até um paradoxo, mas com base bíblica. Deus é imutável, Deus não muda. Mas a oração pode mudar uma declaração de Deus. Ele falou: arruma sua casa que você vai morrer. Coisa imediata, no hebraico é imediata. Ele orou, suplicou, Deus falou: tá bom, eu vou te dar mais 15 anos. Nínive vai ser destruída, vai lá e fala, falou para o profeta Jonas. Ele chegou para o rei: a cidade de Nínive vai ser destruída. O povo vestiu de pano de saco e tudo. Deus falou: vai lá e fala que eu não vou mais destruir a cidade. A oração move o braço do Altíssimo. Já pensou? A oração move o braço de Deus. Agora, com relação a Jerusalém ainda, e orar no monte, no Muro das Lamentações, por que Jerusalém? Deixe-me explicar para vocês alguma coisa. Eu tenho aqui, deixe-me ver, eu tenho aqui esse peso. Parece uma pedra, né? Na verdade, isso aqui é um peso do período do ferro, era um peso de comércio da época bíblica. Veio de Israel isso aqui. Quando eles faziam compras na época bíblica, eles pegavam os pedaços de prata, ou de bronze, ou de cobre, colocavam num prato de uma balança, e no outro prato da balança ele colocava pesos como este, que são ciclos. Ciclos, tá bom? Lembra a palavra talento? Talento também é uma medida de peso. Talento são mais ou menos 27 quilos. Você tem os ciclos. Lembra que José do Egito foi traído pelos irmãos dele e eles venderam a José por 20 ciclos de prata? Então eles pegaram a quantidade de pedaços de prata ou lingotes de prata, colocaram num prato da balança, no outro eles colocaram peças como esta até dar os 20 ciclos. Bom, isso aqui fez parte da história bíblica. Isso aqui estava nas mãos de alguém que viveu nos tempos bíblicos. Quem sabe essa peça não passou na mão de um comerciante, porque foi em Jerusalém que ela foi encontrada, ela não passou na mão de um comerciante que conheceu pessoalmente alguns dos heróis da Bíblia, quem sabe alguém que conheceu pessoalmente o profeta Isaías, que viu Jerusalém sendo destruída? Eu não sei. Essa peça estava lá. Então não há nenhuma idolatria sobre ela, não tem nenhum poder mágico nessa peça, não tem nada que saia raios daqui. Porém, essa peça tem um valor até de mercado. Se eu fosse vender agora no leilão, eu conseguiria um bom dinheiro por essa pedra, porque ela tem um histórico por detrás dela. Essa pedra aqui pode ser acervo do MAB, do Museu de Arqueologia Bíblica. Uma pedra que eu encontrar aqui no quintal de casa? Não. Agora, se eu pegar pedra por pedra, qual a diferença dessa aqui para uma pedrinha do quintal daqui de casa? Nenhuma, são duas pedras. Mas essa aqui estava lá, ela tem uma história. E isso eu posso fazer essa mesma narrativa com vários outros elementos. Por exemplo, a minha aliança de casamento. O ourives que fez essa aliança fez um monte delas.
Um monte. E quando eu fui com a Laura lá em Belo Horizonte para encomendar as nossas alianças, bom, ele falou como é que é o tamanho, ele pega, ele comprou para ele e vendeu mais uma. O camarada que vendeu é mais uma ali, um par de alianças. Só que essa aqui, e não outra que ele vendeu, foi a que nós trocamos no dia da cerimônia de casamento. Se um ladrão vier e me roubar essa aliança aqui, eu vou ficar muito triste. Muito triste. Por quê? Tem alguma coisa mágica nessa aliança? Não. Se você for casado, a aliança que eu tenho aqui é igual à sua, exceto pelo fato que aqui tem o nome da Laura e aí deve ter o nome da sua esposa. Só isso. Mas é uma aliança como outra qualquer. Mas ao mesmo tempo que ela é uma aliança como outra qualquer, no que diz respeito à minha vida, ela se tornou única, porque foi essa aqui, e não outra qualquer, que serviu de simbolismo naquele momento diante do altar, diante do pastor. Percebeu o exemplo que eu estou dando? Agora vamos pegar isso aqui em relação a Israel. Você pode orar em qualquer lugar é válido. Mas Jesus não pisou, enquanto se encarnou nesse mundo, se tornou um bebezinho no ventre da Virgem Maria. Jesus não nasceu na cidade de Belém, do Pará. Foi em Belém da Judéia. Jesus não realizou milagres em pessoa, quando digo assim, em Salvador, na Bahia, foi em Jerusalém, não foi em Belo Horizonte. Então, a partir dessa comparação, Jerusalém se torna para mim como esse anel, porque foi ali que a história que está nesse livro aconteceu, foi ali que o meu Salvador pisou, foi ali que o fogo de Deus desceu, consumindo o altar do templo que Salomão edificou. Foi ali, no alto daquele monte, que o anjo do Senhor segurou Abraão, a mão de Abraão, para que ele não sacrificasse Isaac. Foi ali, aquela história que você conta no catecismo, na escola dominical, na escola sabatina, no momento em casa. Essa história aconteceu lá. A partir disso, Israel tem um significado diferente. Não tem como ser igual. Agora, vamos voltar à ilustração do anel. Se o ladrão roubar esse anel aqui, meu casamento acabou? É claro que não. O anel é apenas um símbolo. Ele não é o todo do meu casamento, nem da minha relação. É lógico que não. Eu vou ficar chateado, mas é lógico que o meu casamento não vai acabar porque esse anel foi embora. Eu tenho outras maneiras de demonstrar afeto por minha esposa que não é através desse anel, mas ele é importante. Então é lógico que você pode orar a Deus em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, São Paulo, Tatuí, Engenheiro Coelho, em qualquer lugar Deus pode te atender. É claro, você pode virar para a parede da sua casa. Você pode pegar um azeite de oliva aí da sua casa, orar e consagrar esse azeite a Deus e ungir um enfermo. E Deus vai aceitar. Mas, ao mesmo tempo, não podemos perder a importância do significado do símbolo do anel que foi trocado, da aliança. É por isso que eu quero levar esses pedidos para orar em Jerusalém. Não é que vai sair nenhum poder mágico daquele muro, nem que eu estou adorando o muro. Eu estou como Ezequias, voltando à parede e orando a Deus. E há uma promessa bíblica a esse respeito. Quer ver? Eu quero ler essa última passagem com você. O livro de 1 Reis, capítulo 8, mostra quando Salomão inaugurou o templo em Jerusalém e traz uma longa oração de Salomão. Eu até gosto dessa oração aqui, eu vou contar um segredinho para vocês. Eu tive o privilégio de gravar a Bíblia Sagrada com Cid Moreira, a famosa voz do Jornal Nacional e do Fantástico. O Cid Moreira tinha um projeto com a Sociedade Bíblica do Brasil de gravar a Bíblia, e ele fazia parte do narrador, sabe? Por exemplo, aqui em 1 Reis ele dizia assim, Salomão, com aquela voz dele, né? Se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para o céu e disse. Aí o Cid Moreira silenciava e eu entrava fazendo a oração de Salomão. Então, várias partes da Bíblia, eu fiz a locução com o Cid. Eu tenho guardado aqui em casa ainda os CDs, na época era CD gravado lá, e eu tive esse privilégio de ter no meu currículo
a oportunidade, o privilégio de gravar a Bíblia com Cid Moreira. E eu gravei a voz de Salomão fazendo a oração. Por isso que até eu me lembro disso aqui com muita emoção. Mas não somente isso. O que significa essa oração? Em determinado momento, Salomão pede a Deus o seguinte. Olha o que ele fala assim. Verso 29. Que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esse templo, sobre esse lugar do qual disseste, o meu nome estará ali. Esse templo, sabe onde é que ficava o templo de Salomão? Depois você dá uma olhada no Google, coloca assim foto, Jerusalém, vista panorâmica. Aí vai aparecer as muralhas da cidade velha e um domo dourado de ouro. Esse domo dourado hoje é o domo da rocha. Na época bíblica, era nesse lugar que ficava o templo de Salomão. E depois o templo de Zorobabel, que Jesus conheceu na época de Herodes. O templo de Salomão ficava ali. Então, quando Salomão edificou o templo ali, no início da oração, Salomão admite, ele era um homem sábio. Senhor, olha como é que Salomão fala. Nem os céus dos céus te podem caber. Como é que um templo desse pequeno vai caber a tua majestade, Senhor? O próprio Salomão admitia isso. Não existe um espaço que caiba a Deus. Mas olha o paradoxo. Apesar de não existir um espaço que caiba a Deus, porque Deus é acima de tudo, Deus é maior do que tudo, apesar de não existir nenhum espaço que o caiba, ele habita no nosso coração. Ele habita no coração de um pequenino. O infinito e eterno cabe no espaço finito e provisório. É o paradoxo de Deus. Então Salomão falou, Senhor, nem os céus dos céus te podem conter, quanto mais essa casa que eu edifiquei. Mas a despeito disso, Senhor, volta os teus olhos para esse lugar, porque o Senhor mesmo falou que o seu nome estaria aqui. A sua presença, no hebraico, quando fala o seu nome estará aqui, a sua presença. Para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. E ele fala, ouve, pois, a súplica do teu servo, do teu povo Israel, quando orarem nesse lugar. Ouve do céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier e jurar diante do teu altar nesse templo, ouve do céu. Ouve, Senhor, a tua súplica nesse lugar. E não é só para judeu essa promessa, não. Olha o que ele diz mais aqui, olha, no verso 41. Também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante, por amor do teu nome. Porque ouvirão do teu grande nome, e da tua mão poderosa, e do teu braço estendido, e orar voltado para este templo, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir. Então, já que muitos de vocês não podem ir a Israel, eu me ofereço para ser o porta-voz de tantos pedidos que vocês têm. Não somente pedidos, mas também agradecimentos, confissões. Pode ficar tranquilo, eu não vou ler os pedidos. Se você tem uma coisa que você precisa confessar diante do altar de Deus, eu prometo a você. Nós vamos imprimir, vamos colocar no envelope, depois eu vou tirar e vou colocar nas frestas do muro das lamentações, ou do cótel. E eu vou fazer uma oração voltado para aquele lugar, que é o que sobrou do local do antigo templo. E Deus vai nos ouvir. Ele vai ouvir a sua prece. Porque orar, lembra? É abrir o coração a Deus como a um amigo. Então não esqueça, orar é importante e também confessar os nossos pecados diante de Deus. E deixar que Deus também fale o nosso coração. Eu quero fazer uma oração final com vocês. Tem alguma coisa antes para dizer aqui? Não? O link está na O descrição. link está na descrição do vídeo. E no comentário fixado. E no comentário fixado também. Mas eu quero fazer uma prece final, já por aqueles que manifestaram seus pedidos, mesmo aqui no chat, que eu sei que tem alguns aqui que eu não consegui ler, mas a Laura está recebendo ali, e pelos pedidos que eu vou levar para Israel. Obrigado, Senhor Deus, amado Pai, por tudo que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que eu tenho de voltar a Israel para as escavações arqueológicas. Peço-te, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa
proteger a minha equipe que estaremos escavando lá em Laquis, que nós possamos fazer o trabalho de arqueologia com respeito por aquela terra onde a história bíblica aconteceu. Também, Senhor, oro pela paz no Oriente Médio, paz entre israelenses e palestinos. Ajuda, Senhor, que as pessoas possam encontrar o caminho da harmonia, que o Senhor, Pai, possa, de alguma maneira, tocar no coração dos políticos, seja para dar-lhes sabedoria, seja para repreendê-los. E que o Senhor também, Pai, possa dar humildade a cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor, que são muitos. Lava-nos no sangue do Cordeiro. E atenda a cada um que está comigo nesse momento, de olhos fechados e ouvido atento, dizendo amém no seu coração. Atende, Senhor, aos pedidos por saúde, recuperação financeira, restauração do lar. Atende, Senhor, aqueles que estão desalentados e habita no nosso coração, Senhor, frágil, humano e pecador. Tenha piedade de nós, Senhor. Guarda-nos para o teu reino e cumpra-se em nós a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho e que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. Um grande abraço. Tchau, tchau.